Meu nome é Jadi, em 2026 eu tô indo fazer intercâmbio pro Japão e hoje eu vim bater um papo pra falar por que eu escolhi o Japão. Vamos começar do começo, né? No final de 2022 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pra Irlanda e eu fui pra Irlanda no final de 2022 e fiquei morando praticamente um ano e alguns meses lá, né? Mais ou menos em abril de 2024 eu voltei pro Brasil. O meu intercâmbio na Irlanda foi meu primeiro intercâmbio, né? Não foi um intercâmbio programado. Na verdade, eu tinha ido para a Irlanda para fazer um trabalho, né? Um documentário sobre um time de jiu-jitsu, a equipe que eu faço parte. E ia ter um grande campeonato lá. E eu falei, poxa, vou fazer o documentário deles, né? Mostrando como ia ser, né? Para os atletas, né? Eram atletas kids, né? Atletas infantis, né? Que nunca tinham saído do Brasil. Muitos deles nunca tinham saído do Brasil. E era a primeira vez deles indo competir um campeonato grande assim fora do Brasil. Então achei uma boa oportunidade para fazer um documentário mostrando tudo. E eu realizei o documentário, inclusive. Vou até deixar o link do documentário, ver se consigo deixar o link dele em algum lugar aqui do vídeo. Mas enfim, e enquanto eu tava lá, um dos patrocinadores desse time, que é a Seda College, o dono dessa escola, né, ele me ofereceu uma bolsa de estudos integral, né? Ou seja, não precisaria pagar a escola, né? Ele me deu essa bolsa e, cara, me ajudou muito a ficar lá. E aí eu acabei não voltando pro Brasil. Eu já fiz tudo lá, né? Questão de visto, mudança de visto, questão de acomodação, ele me ajudou. Questão de visto também, né? Porque lá na Irlanda, no Japão eu acredito que não, mas na Irlanda você pode trocar de visto no país, né? Posso ir com visto de turista e trocar de visto já no país, né? E foi o que eu fiz. Eu troquei de visto lá, de visto de turista para visto de estudante e permaneci na Irlanda, fiquei lá estudando inglês 1 ano, né? Trabalhei também e, enfim, fiquei vivendo na Irlanda durante 1 ano. Por que eu quis ir embora da Irlanda? A realidade, galera, é que eu não me adaptei ao país, né? Eu não consegui me adaptar ao país, ao clima, à cultura mesmo, né? O clima pesou muito porque eu sou uma pessoa que, vamos botar assim, eu fui criado com sol. Eu fui criado com bastante sol, com uma vida assim mais luminosa, vamos botar assim. E lá na Irlanda não faz calor, tá? Galera que tá na Irlanda pode confirmar aí. São raros os dias de calor. A maioria dos dias é frio e a maioria dos dias também é nublado. Então isso pesou muito no meu intercâmbio, pesou muito na minha experiência lá, né? Pra mim foi um agravante, foi uma coisa que eu achava que era irrelevante, mas não é tão irrelevante assim quando você está vivendo. Muita gente desdenha muito do Brasil e fala, Brasil é isso, Brasil é aquilo e tal. E aí pensa assim, se eu tivesse a oportunidade de morar em tal lugar, eu nem pensaria 2 vezes, eu iria e ia ser perfeita a minha vida. Galera, não é muito bem que assim que funciona. Quando você está vivendo uma realidade em outro país, existem certos detalhes que fazem toda a diferença. E acredite, o detalhe de não ter sol, de não ter calor, pra mim pesou muito. Pesou muito. Mas aliado a isso, eu também tive problemas culturais com o país. É um país que eu não me adaptei à cultura. Eu também tive certos problemas lá com relação à hostilidade de algumas pessoas, de alguns irlandeses, né? Não são todos, claro, a gente não pode generalizar. Não posso falar que os irlandeses são assim, mas na minha vivência lá, eu passei por diversas situações onde eu era bem hostilizado, assim. Situações assim, vou dar um exemplo, de eu estar andando na rua, indo pra escola ou indo pro meu trabalho e um grupo de irlandeses, né? Me cercar e me xingar e começar a me chamar pra sair na mão. Assim, isso não foi uma vez, foi assim, várias e várias vezes isso aconteceu. Então essas coisas vão se acumulando e vão minando, né? Eu desisti, eu poderia ficar lá mais 1 ano como visto de estudante, mas eu voltei antes, fiquei só 1 ano, voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com uma sensação ruim, porque, eu desisti, né? Eu falei, cara, eu desisti. Era um sonho meu morar fora do Brasil e eu desisti, E aí eu fiquei com essa sensação ruim,
Mas eu não queria desistir desse meu sonho de morar fora. Então eu voltei a pesquisar. Enquanto eu tava na Irlanda, eu já tava pesquisando outros países, porque eu vi que não ia dar pé pra mim ali. Eu pesquisei Estados Unidos, eu pesquisei Nova Zelândia, eu pesquisei Austrália, eu pesquisei vários países, né? E eu pesquisei o Japão. Cara, desde novo, eu sempre fui atraído pela cultura japonesa, né? Claro, quando a gente é novo, a gente é atraído pelo quê? Os contos do samurai, né? Anime, Naruto. Só que o que acontece? O Japão é muito mais do que isso. E eu sempre fui atraído por essa cultura do Japão, né? É claro que eu também sei o lado ruim do Japão, né? Eu não seria irresponsável de não pesquisar as coisas também que não me agradam. Por exemplo, a cultura do trabalho no Japão é muito pesada. Eu sei disso, eu tô indo preparado pra isso, né? Mas, vendo de modo geral, a cultura do Japão é a que mais me chamou a atenção. Com esse meu intercâmbio na Irlanda, eu percebi que não é só dinheiro e nem é só familiaridade linguística. Para você conseguir passar por um intercâmbio, você precisa de algo mais. Aquele país, ele precisa te chamar além disso. Se você for para um país só atrás de dinheiro, você pode se frustrar. O intercâmbio, ele não é uma colônia de férias. O intercâmbio, ele é pesado, né? Você vai ter que estudar e você vai ter que trabalhar. A não ser que você seja herdeiro, né? Mas acho que para a grande maioria das pessoas, você vai ter que estudar e você vai ter que trabalhar. Se você for só em busca de dinheiro, se só isso é o que faz você ficar naquele país, eu acho que a chance de você se frustrar é muito alta. Então, quando eu estava decidindo pelo meu próximo intercâmbio, eu quis ir além do dinheiro, né? Até porque o iene, o dinheiro do Japão, ele vale menos que o dólar, por exemplo, né? Então, quando eu estava lá, quando eu estava pesquisando, né? Vendo a Nova Zelândia, vendo a Austrália me chamou a atenção porque é muita praia e tal. Eu fiquei pensando, cara, qual a afinidade que eu tenho, né? Culturalmente com esses países. Se eu pudesse, galera, eu faria intercâmbio em todos os países possíveis, tá? Intercâmbio é uma excelente maneira de você conhecer novas culturas, novas pessoas, ter uma outra visão da vida. Então, se eu tivesse dinheiro, certamente eu ficaria 2 anos num país, 2 anos em outro, 2 anos em outro. Eu sou esse tipo de pessoa. Como eu não sou rico, né? Eu tive que escolher um e eu resolvi optar pelo Japão, já que o meu perfil, ele se encaixa mais com o Japão. Pode ser que eu me frustre quando chegue lá? Pode ser. Como eu falei, intercâmbio é pesado. O Japão não é só samurai, Japão não é só anime, Japão é muito além disso. Com certeza vai ter um lado negativo que pode ser que me afete. Mas aí que entra a questão do que eu falei da afinidade. Se for um país que eu goste, se for um país que eu admire a cultura, são pontos que vão me fortalecer quando eu tiver frustrado, quando eu tiver cansado, quando eu tiver, assim, pensando em desistir, que é algo que acredito que todo intercambista passa, porque vai chegar esse momento. Eu sei que vai chegar, eu já passei por isso. Vai chegar um momento que você vai estar cansado, quebrado, que eu falo assim financeiramente, porque o intercambista, você não tem dinheiro. O dinheiro é sempre contadinho. Eu já passei por isso, eu tô preparado para isso. Então, se você não tiver algo que você olhe e fale, não, eu tô aqui por causa disso, eu gosto disso aqui, desse país, eu gosto dessa cultura aqui, eu quero permanecer. Galera, quem não tem isso, vai embora. Vai embora, não aguenta, porque é pesado. Bom, e é isso, galera, essa é a minha visão, né? Isso são as minhas expectativas, né? E o motivo de eu ter escolhido o Japão, né? Agora, você que tá aí no Japão, né? Você que já fez o intercâmbio, se você estiver vendo esse vídeo, me conta aí se eu tô viajando muito ou se realmente a minha visão condiz um pouco com a realidade. Eu espero ter ajudado de alguma forma para você que tá querendo fazer intercâmbio, para você que tá tentando decidir aí para onde você vai, e também espero ter esclarecido de alguma forma o porquê que eu escolhi o Japão, né? É isso, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.